disposto a ouvir, está disposto a guardar. Essa palavra vai ser guardada na sua mente, vai ser guardada no seu coração, e a palavra apostólica, a sua fé vai ficar edificada na palavra apostólica. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Abra sua Bíblia agora, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Deus está bom. Capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e foi grande a sua ruína. Muitos ouvem a palavra de Deus. Alguns até guardam a palavra de Deus. Mas quando chega na hora de colocar em prática, aí fica difícil. Ouvem a palavra, guardam a palavra, mas quando chega para você colocar em prática aquilo que você ouviu, aquilo que você guardou, fica difícil. Fica muito difícil. Só que o Senhor Jesus aqui ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, que edificou a sua casa sobre algo sólido, sobre a palavra do Senhor. Não tem como você ouvir, você guardar e você não praticar. Se você pegar um estudante, vamos dar um exemplo aqui, um estudante de medicina, e ele pegar tudo que ele tem, né? Ele ser uma pessoa ali aplicada, e ele pegar e estudar tudo que ele tem, ele colocar ali nos seus estudos, fazer uma pós-graduação boa e se formar. Se ele não conseguir abrir um consultório e não conseguir clinicar, tudo aquilo que ele estudou foi jogado fora, foi jogado no lixo. O crente que ouve, guarda, mas quando chega na hora de colocar em prática, ele não coloca em prática aquilo que ele aprendeu. É como se fosse esse médico. Tudo que você ouviu e guardou, se você não colocar em prática, não serve para nada. Não é fácil, irmãos, colocar em prática. Não é fácil. Esses últimos 10 dias, o Senhor já me deu essa palavra há muito tempo. Esses últimos 10 dias, eu estava conversando com o pastor Enoque essa semana. Parece que foi um efeito dominó. Foi uma coisa acontecendo atrás da outra, irmãos. Uma coisa acontecendo atrás da outra. Por todos os lados que a gente olhava, ali a gente não achava saída para alguns problemas que nós estamos passando, né? Eu e a minha família ali. A gente não achava saída para todos os lados ali. Até começou a acontecer uma coisa atrás da outra, que eu e o pastor Eros, nós começamos a dar risada. Chegou uma hora que nós começamos a rir. Só que tem uma diferença. Em cada momento, irmãos, que eu passei por uma enfermidade com meu filho, coisa séria, uma coisa atrás da outra, eu lembrava dessa palavra. E eu lembrava que a minha fé, ela é edificada em algo sólido. Glória a Nada Deus! pode abalar a fé do crente que está edificado sobre a palavra do Senhor. Aleluia! Na hora de colocar em prática, irmãos, é quando se resolve tudo. Você ouve e você guarda, mas na hora de você colocar em prática, eu sei que é mais difícil, mas nós temos que colocar em prática. Nós temos que colocar em prática. A palavra de Jesus aqui, ele fala assim: olha, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois ela tinha seus alicerces na rocha, edificado sobre a rocha. Irmãos, é uma coisa muito simples. Não é bicho de 7 cabeças, não é uma coisa de outro mundo. É uma coisa muito simples. Nós aceitamos Jesus. Nós temos que edificar a nossa vida em Jesus e nas palavras de Jesus. A igreja primitiva, ela era edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Totalmente edificada sobre o fundamento
apóstolos. De lá para cá, irmãos, muitas coisas aconteceram. Houve a mistura da lei novamente aqui na palavra. Muitas coisas aconteceram. E hoje, a maioria das pessoas edificam a sua fé em tantas coisas. Em tantas coisas. Daí, sabe o que acontece? É o resultado do que nós vemos hoje. Você vê pessoas que se dizem crente, com a vida atribulada, com a vida, irmãos, lascada, para usar um verbo aqui, para usar o português aqui, para lascada. Que as pessoas olham para a vida dos crentes e falam assim, eu vou aceitar Jesus para ser igual aquele homem, igual aquela mulher. Olha a vida dele toda destruída, toda arrebentada. Porque as pessoas edificam a sua fé em coisas que não estão na palavra de Deus. Não estão.